Olá, tudo bem? Esse vídeo aqui é mais um vídeo de estudo, né? A videoaula, nosso estudo semanal da quinta-feira. Nós iniciamos aí o estudo sobre espiritualidade emocionalmente saudável, com base neste livro aqui, do Peter Scazzero. Tá ao contrário para vocês, vamos ver. Espiritualidade emocionalmente saudável, Peter Scazzero, tá? Beleza? Nós estamos seguindo este livro, literalmente. O Peter escreveu um outro livro chamado Igreja Emocionalmente Saudável. Mas nós vamos seguir nesse aqui, porque primeiro tratamos cada um de nós, para depois esse tratar da nossa espiritualidade, das nossas emoções, possa ter reflexos, né, aí na vida e no dia a dia da igreja, tá bom? Muito bem. Eu não sei se você tem acompanhado, nós iniciamos já tem 2 semanas esse estudo, né? Então hoje é a terceira aula, né, sobre essa série aí de mensagens. Na verdade é uma série de estudos, né, que não deixam de ser mensagens para a nossa vida cristã e para o nosso dia a dia. Tá aí o livro texto, aqui, o livro base. Hoje a gente segue aí na parte 1 do livro, que é o problema da espiritualidade emocionalmente doentia, né? E a gente vai falar de um tópico meio ruim, né? Meio indigesto, que são os desertores da igreja. Desertores. Tem um movimento muito grande aí atualmente, infelizmente, sobre que se chama de desigrejados. São pessoas que se consideram crentes, né? Tementes ao Senhor, servos de Jesus, só que não frequentam igrejas, são os desigrejados, tá? A gente vai entender um pouquinho essa dinâmica aí hoje. Pesquisadores têm mapeado aí, né, o caminho, o rastro, né, como está no livro, dessas que são as pessoas que são conhecidas como desertores da igreja, que é um grupo que vem aumentando demais até nos últimos anos, né? Aí eu coloquei em caixa alta aqui, ó, alguns desses desertores são crentes que não mais frequentam as igrejas. Então, se consideram crentes, consideram servos de Jesus, mas não frequentam as igrejas. São homens e mulheres que assumiram um genuíno compromisso com Cristo, mas perceberam que a espiritualidade disponível na igreja não produzia qualquer profunda mudança de vida em Cristo. Neles, né, nesses aí que saíram, ou nas outras pessoas. Então, é uma crítica muito forte aí, né, sobre a igreja, né, sobre a espiritualidade que as igrejas têm praticado e desenvolvido, certo? Eu vou ler depois um pedacinho do testemunho, hoje bem menor do que o da Faith e a Piscina da semana passada, mas que o Peter coloca aqui, né, porque é legal que ele ilustra bem o que ele está tentando, através da parte teórica, falar, né? Então a gente está aqui nos desertores da igreja. Beleza, muito bom. Deixar aberto aqui, onde eu vou precisar ler daqui a pouco os parágrafos. Muito bem. O que deu errado, então? Que está dizendo que a igreja, né, a espiritualidade disponível na igreja não produzia profunda mudança de vida em Cristo, neles ou nas outras pessoas. Vamos entender isso. O que será que deu errado? Será que a igreja descarrilhou aí, né? Saiu dos trilhos? O que aconteceu com a igreja? Uma pergunta que a gente precisa fazer todos os dias enquanto igreja de Jesus espalhada pela face da terra, tá bom? Bom, tem um grupo aí que são chamados desertores. Depois a gente vai ver um outro grupo. Primeiro, eles eram sinceros seguidores de Cristo, mas lutaram tanto quanto outra pessoa qualquer com situações como casamento, problemas conjugais sérios, situações de divórcio, né, questões em relação a cuidados com a família, sinceridade, questões da sexualidade, questões de vícios, insegurança, esforço por aprovação, sentimentos de fracasso, depressão no trabalho, na igreja e também no lar. E eles perceberam os mesmos padrões de conflitos emocionais dentro e fora da igreja. Então, as mesmas questões ou os mesmos padrões de conflito emocional aconteciam tanto dos que estavam fora das igrejas quanto em relação àqueles que estavam dentro das igrejas. Então, esse é um primeiro grupo. E a pergunta é, o que estava errado com a igreja, então? O que será que acontece ou vem acontecendo com a espiritualidade que as igrejas têm apresentado como proposta?
não tem atendido a anseios, né? Não tem transformado de fato a vida das pessoas. Então, o objetivo dessa série de estudos é a gente ter uma espiritualidade aí que seja emocionalmente saudável, para que a gente possa caminhar e abençoar vidas e ajudar pessoas, né? Bom, um outro grupo de desertores, né, pessoas que não viram mais na igreja uma fonte de espiritualidade saudável, são aqueles que permaneceram na igreja, mas simplesmente se tornaram inativos. Tá? A gente talvez se identifique com esses aqui. Ó. Após muitos anos de frustração e decepção, percebendo que a apresentação da vida de fé em branco e preto não se encaixava em sua experiência de vida. Eles se retiraram, pelo menos interiormente. Continuam na igreja, mas inativos. Em consideração a seus filhos, ou talvez a falta de alternativa, permaneceram na igreja, só que passivamente. Né? É um profundo desconforto em sua alma que os atormenta, mas eles não sabem o que fazer com isso. Então, um grupo saiu da igreja, não encontrou na igreja uma espiritualidade que transformasse de fato seu interior. Um outro grupo permaneceu na igreja, só que inativo, passivo, talvez tenha ficado por conta dos filhos e netos, talvez tenha ficado por conta de falta de alternativa. Só que permaneceu totalmente passivo, né? Um grupo passivo que não tem iniciativa, não tem desenvolvimento da vida cristã. E aí, a gente ainda tem um terceiro grupo, também de desertores. Esse grupo, eles se sentiam presos, imobilizados em sua jornada espiritual e se cansaram. Então, eles também se cansaram da companhia de cristãos que, independentemente de seus... Ali faltou um... De seus conhecimentos, né? De seus conhecimentos, ou de seu conhecimento de Deus, envolvimento com a igreja, ou zelo, eram exasperados, compulsivos, opináticos, defensivos, orgulhosos e ocupados demais para amar Jesus, o Jesus que professavam. Ser cristão parecia mais problema do que solução. E aí ele coloca uma frase até intrigante aqui no livro, que ele diz que Starbucks e o jornal New York Times eram a melhor companhia para as manhãs de domingo do que estar na igreja. Então, é uma realidade que ele traça a partir da experiência dele como pastor de igreja, fundador, plantador de igreja, pastor de igreja, doutor em teologia, escritor renomado, que ele traça da realidade lá norte-americana, nós podemos trazer para nós também, especialmente aqui no contexto brasileiro, em relação às igrejas tradicionais. Nós olhamos aqui no Brasil um movimento evangelical pentecostal e neopentecostal crescendo muito, e o movimento histórico protestante, são as igrejas históricas, mais centenárias, enfim, onde nós nos encaixamos como o IPI do Brasil. Esse movimento aí das igrejas históricas, histórico-protestantes, é um movimento que tem reduzido ou diminuído o número de membros e frequentadores cada vez mais. Uma realidade muito triste é que no hall de membros das igrejas, nós temos lá, por exemplo, 500 pessoas, só que praticantes de fato, nós temos ali em torno de 100 pessoas, 200 pessoas, né? Menos da metade. Em torno de 35% dos halls das igrejas histórico-protestantes é o que de fato praticam, participam da vida da igreja, são dizimistas fiéis, desenvolvem atividades, participam de ministérios, evangelizam, não é? Fazem missão. Infelizmente, 30% a 35%. A realidade da nossa igreja é assim também. Nós temos um hall de membros que não condiz com a realidade do dia a dia da igreja, no que diz respeito à participação nos cultos, nas reuniões, nos estudos, né? Na entrega dos dízimos das ofertas. Um percentual baixíssimo dos membros das igrejas histórico-protestantes têm sido dizimistas fiéis, cada vez menos. Um percentual baixíssimo também dos membros que estão no hall das igrejas histórico-protestantes têm sido participantes de ministérios, praticantes, assíduos aos cultos, às escolas bíblicas, aos encontros de oração, enfim. É uma realidade muito triste, mas é uma realidade que nós precisamos encarar e pensar como encontrar um caminho para resolver essa situação, né? E aí, aqui no Eureka, né? Eureka, ele descobre, então, qual é a resposta. E aí eu vou ler um pedacinho antes de chegar nessa frase final afirmativa dele aqui. Você acompanhe comigo aqui, ó, página 18 do livro. Houve um tempo em minha vida em que eu quis mais que tudo ser um desses desertores da igreja.
A dor agonizante de uma grande crise me deixou crispado de raiva e vergonha. Eu, o sujeito que havia tentado muito ser um cristão comprometido e amoroso, que era sincero demais em servir a Deus e ao seu reino, como todos os meus melhores esforços haviam me deixado em tal confusão? Quando a dor expôs o que estava oculto sob a capa do bom cristão, aquilo me atingiu. Camadas inteiras da minha vida emocional estavam enterradas, intocadas pelo poder transformador de Deus. Eu estava ocupado demais praticando uma introspecção mórbida, absorvido demais em edificar a obra de Deus para vasculhar meu subconsciente. Ainda então o sofrimento me forçava a enfrentar quão superficialmente Jesus havia penetrado em meu interior, apesar de eu ser cristão havia 20 anos. Foi quando descobri a verdade radical que mudou minha vida, meu casamento, meu ministério e finalmente a igreja que tínhamos o privilégio de servir. Foi uma verdade simples, mas que de alguma forma eu não havia percebido e, curiosamente, também a grande maioria do movimento evangélico do qual eu participava não tinha percebido. Essa verdade simples, porém profunda, tem o poder de produzir uma revolução na vida de muitos que estão prontos a jogar a toalha da fé cristã. Qual é a verdade que ele descobre? A revolução é: a saúde emocional e a maturidade espiritual são inseparáveis. Eureka! Descobrimos, irmãos e irmãs, a saúde emocional e a maturidade espiritual são inseparáveis. Não é possível ser maduro espiritualmente se nós não conseguirmos atingir um nível saudável emocionalmente falando. Por isso, espiritualidade emocionalmente saudável. A maturidade espiritual está diretamente ligada à saúde emocional das pessoas. Se a gente parar para olhar o que a gente já viu aqui nesses slides que eu passei, o pastor Peter diz aí que dos grupos de desertores, né, alguns notavam que a igreja não oferecia uma espiritualidade que transformasse de verdade, ou então elas estavam cansadas, decepcionadas com muitos cristãos que diziam uma coisa e viviam outra. Pessoas que estavam aí dentro da igreja de maneira passiva, pessoas que saíram, pessoas que se frustraram, pessoas que não tiveram os seus submundos, né, interiores aí vasculhados de fato pelo poder transformador de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E aí o que acontece? Não havendo transformação, não reorganizando emocionalmente, não tem como ter maturidade espiritual. Não tem como ser maduro espiritualmente se eu e você, no quesito emocional, não temos saúde, não somos saudáveis. Por isso, eu queria que hoje a gente ficasse refletindo em relação aos desertores das igrejas. Esses desertores, chamados desertores, né, que são homens e mulheres que serviram Jesus, que amam a Jesus, que conhecem a palavra, mas que na igreja não encontraram a espiritualidade transformadora. E essa espiritualidade só vai ser encontrada quando a igreja apresentar a boa nova do evangelho de forma que essa boa nova transforme o interior das pessoas, vasculhe o submundo interno de cada um, né, o subterrâneo de cada um, ali onde precisa de fato de transformação. Pessoas que precisam de transformação interior, precisam de saúde emocional, precisam de ter a alma vasculhada para poder ter então uma espiritualidade madura, né? Maturidade é o alvo. Para isso, a emoção precisa estar saudável. As emoções precisam estar saudáveis. Tá bom? Espero que a reflexão fique. Eu vou de pouquinho em pouquinho, porque ele faz, como hoje, muitas reflexões sérias e importantes. Muita gente, quando lê essa parte aqui, se enquadra em um dos grupos aí, dos desertores de igreja. Às vezes no grupo daqueles que estão dentro da igreja, mas estão passivos, né? Não se envolvem mais, mal participam de programações, não é? Ficam ali só com o corpo presente, mas o seu espírito, a sua alma estão distantes. Que Deus nos ajude a termos uma saúde emocional para que possamos atingir a maturidade espiritual, em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua família, e na semana seguinte a gente segue nessas reflexões aí, indigestas às vezes, só que fundamentais para uma espiritualidade emocionalmente saudável. Deus te abençoe, até o próximo estudo.